As bizarras explosões espaciais que cientistas não conseguem explicar continuam a intrigar os astrônomos e desafiar os modelos convencionais da astrofísica, conhecidas como FBOTs, sigla em inglês para transientes ópticos ácidos rápidos. Essas explosões surgem de forma repentina em galáxias distantes, emitindo uma luminosidade descomunal em um curto período de tempo e desaparecendo tão rapidamente quanto surgiram. A primeira dessas explosões que realmente chamou a atenção da comunidade científica ocorreu em 2018, recebendo o apelido de A Vaca, por causa do seu nome técnico E2018K. Desde então, outras similares foram observadas e receberam apelidos igualmente curiosos, como o Camelo e a Koala, mas a mais recente, batizada de A Vespa, trouxe dados ainda mais impressionantes que elevaram o nível do mistério. O que torna esses eventos tão únicos e inexplicáveis é uma combinação incomum de fatores. Primeiro, sua temperatura atinge até 40.000 graus Celsius, o que confere uma tonalidade azul brilhante às suas emissões. Segundo, a rapidez com que atingem seu pico de luminosidade é totalmente diferente de uma supernova tradicional. Enquanto uma supernova pode levar semanas ou até meses para atingir seu brilho máximo e depois desaparecer lentamente. Um FBOT explode em poucos dias, brilha intensamente e logo começa a se apagar. Isso fez com que muitos cientistas inicialmente acreditassem que esses fenômenos pudessem ser uma variação rara de supernovas. No entanto, análises mais detalhadas revelaram características que não se encaixavam em nenhum modelo conhecido. A Vespa, por exemplo, foi detectada em novembro de 2024 e se destacou não apenas por ser extremamente brilhante, mas também por ter sido observada desde o início de sua explosão. Isso permitiu que os telescópios mais avançados, como o Hubble, capturassem dados valiosos sobre seu comportamento inicial, algo que raramente acontece com esse tipo de evento. Os dados coletados mostraram que não havia sinais dos chamados jatos de matéria, que normalmente são esperados em explosões causadas por motores centrais, como buracos negros recém-formados ou estrelas de nêutrons. A ausência desses fluxos de matéria foi um duro golpe para a teoria de que os FBOTs eram causados por supernovas fracassadas. Isso porque a hipótese do motor central depende da presença de um objeto colapsando que gera energia suficiente para impulsionar jatos e iluminar o material ao redor. Sem os jatos, a teoria perde força. Outra hipótese intrigante que surgiu é a de que os FBOTs podem ser provocados por buracos negros de massa intermediária devorando estrelas. Essa categoria de buracos negros, cuja existência ainda não foi comprovada de forma conclusiva, ocuparia o espaço entre os buracos negros estelares, que possuem massas algumas vezes maiores que a do Sol, e os supermassivos, que podem ter milhões ou bilhões de massas solares. A ideia é que, ao capturar uma estrela próxima, o buraco negro a despedaça por meio das forças de maré, formando um disco de acreção e gerando luminosidade intensa e intermitente à medida que consome os detritos. Essa hipótese ganhou força com o estudo realizado em setembro de 2024 por Zheng Cao e seus colegas, que analisaram dados do E2018K e identificaram sinais consistentes, com um disco de matéria sendo absorvido por um buraco negro de massa intermediária. O padrão de emissão intermitente observado foi semelhante ao de outros fenômenos relacionados à acreção de material por buracos negros, o que levou os cientistas a considerarem seriamente essa possibilidade. No entanto, ainda assim, o mistério persiste. A razão é que nem todos os FBOTs seguem exatamente o mesmo comportamento. Embora compartilhem certas características, menos como brilho intenso, cor azulada e curta duração menos cada um, tem nuances distintas, como diferentes taxas de decaimento de brilho ou assinaturas espectrais únicas. Isso torna muito difícil estabelecer um modelo universal que explique todos os casos. Uma terceira teoria, proposta por Brian Metzger da Universidade de Columbia, considera que os FBOTs podem ser causados por buracos negros menores, com massas entre 10 e 100 vezes a do Sol, devorando estrelas massivas conhecidas como estrelas Wolf-Rayet. Essas estrelas são altamente instáveis, com ventos estelares intensos, e seu colapso pode gerar fenômenos extremos quando interagem com um buraco negro. Essa ideia também é coerente com o que já se observou em eventos que geraram ondas gravitacionais. Se for verdade, os FBOTs estariam relacionados a sistemas binários extremos, onde uma estrela massiva orbita um buraco negro e eventualmente é consumida por ele. A observação direta desses eventos, no entanto, é extremamente desafiadora. Eles acontecem em galáxias distantes,
em locais de difícil monitoramento contínuo e desaparecem muito rapidamente. Além disso, como são fenômenos extremamente raros, estima-se que ocorram apenas 1 ou 2 por ano. Capturá-los desde o início exige sorte e uma infraestrutura de observação muito eficiente. A detecção precoce da Vespa foi considerado um feito extraordinário, justamente por permitir a coleta de dados desde os primeiros momentos da explosão. Essa raridade aumenta ainda mais o fascínio em torno dos F-Bots, por serem eventos pouco frequentes e com características tão distintas. Cada nova detecção é tratada como uma oportunidade preciosa para aprender mais sobre os mecanismos extremos do universo. O telescópio espacial James Webb também pode ter um papel fundamental na investigação dos F-Bots. Embora o tempo de observação disponível para esse tipo de evento seja limitado, ainda assim sua capacidade de análise infravermelha e alta resolução o torna uma ferramenta poderosa para captar detalhes impossíveis de serem vistos por telescópios convencionais. Outra grande aposta da comunidade científica está no satélite israelense Ultrasat, previsto para ser lançado em 2026, com um campo de visão extremamente amplo. O Ultrasat será capaz de monitorar grandes porções do céu em tempo real e detectar transientes como os F-Bots logo no início de suas explosões. Isso permitirá não apenas identificar mais eventos, mas também direcionar rapidamente outros telescópios para observações complementares, aumentando a quantidade e a qualidade dos dados disponíveis. A longo prazo, a meta dos astrônomos é construir uma amostra estatística mais robusta desses eventos. Se for possível observar dezenas ou até centenas de F-Bots, padrões mais claros poderão emergir, e será possível testar as diferentes hipóteses de forma mais conclusiva. Além disso, esse tipo de estudo pode ter implicações profundas sobre o nosso entendimento da evolução das galáxias, do papel dos buracos negros na formação estelar e até mesmo da própria história do universo. Alguns cientistas acreditam que os F-Bots podem ser uma das chaves para entender como os buracos negros supermassivos se formaram nos primeiros bilhões de anos após o Big Bang. Se os buracos negros de massa intermediária realmente existirem e estiverem envolvidos nesses fenômenos, eles podem representar uma etapa intermediária essencial na cadeia evolutiva dos buracos negros. A dificuldade de detectar diretamente esses objetos intermediários faz com que os F-Bots sejam talvez nossa única pista confiável de sua existência. Cada vez mais, o universo revela comportamentos que fogem à nossa compreensão e que obrigam a ciência a rever teorias antes consideradas sólidas. Os F-Bots são um exemplo claro disso. Eles desafiam os limites do conhecimento atual e representam um enigma cósmico que, se desvendado, pode alterar profundamente a maneira como entendemos os processos mais energéticos e violentos do cosmos. Para além de seu valor científico, há também o componente humano do fascínio. O fato de existirem explosões tão brilhantes, tão rápidas e tão misteriosas em lugares tão distantes do universo desperta a curiosidade e a imaginação de qualquer um. O nome que receberam, como a vaca ou a vespa, embora informal, é uma forma de humanizar esses fenômenos distantes e dar-lhes identidade própria. Cada novo evento é como um personagem novo de uma história que ainda não compreendemos completamente. A busca por respostas sobre os F-Bots é uma corrida contra o tempo, pois sua natureza efêmera exige vigilância constante. À medida que a tecnologia avança e novos instrumentos de observação entram em operação, a esperança é que o mistério seja aos poucos desvendado. Porém, como costuma acontecer com os grandes enigmas da ciência, cada resposta provavelmente trará novas perguntas. No fim das contas, as bizarras explosões espaciais que os cientistas ainda não conseguem explicar são mais do que um mistério astrofísico. Elas são um lembrete de que, apesar de todo o nosso avanço, o universo ainda guarda segredos inimagináveis, prontos para surpreender, desafiar e expandir os limites do nosso entendimento. Talvez nunca cheguemos a uma resposta definitiva. Talvez existam vários tipos de F-Bots com origens diferentes. Talvez eles revelem um novo tipo de objeto astrofísico que ainda nem sequer concebemos. O importante é que cada nova observação nos aproxima de algo maior, o reconhecimento da vastidão do universo e da nossa própria pequenez diante dele. E ao mesmo tempo é justamente essa pequenez que nos motiva a olhar para o céu, investigar, questionar e seguir buscando o sentido por trás de cada ponto de luz, cada explosão repentina e cada sombra cósmica que desafia a lógica. Os F-Bots podem ser raros
Mas o desejo humano de entender o universo é eterno. E é isso que mantém os olhos da ciência atentos, aguardando o próximo clarão inesperado nas profundezas do espaço. Perguntar ao ChatGPT.